Neste vídeo, explicaremos a formação da planície costeira do Rio Grande do Sul e mostraremos algumas relações entre a sua geologia e as áreas inundadas no catastrófico evento de maio de 2024. Nossa intenção é ampliar o conhecimento sobre a história de formação dos locais que habitamos e que possuem características que precisam ser consideradas no planejamento da ocupação. Além disso, a evolução geológica, responsável pela formação da paisagem, também é parte da história do Rio Grande do Sul e deve ser conhecida pelo povo gaúcho. O estado do Rio Grande do Sul possui 3 grandes unidades geológicas: o Escudo Sul-Rio-Grandense, formado pelas rochas mais antigas, e as bacias sedimentares do Paraná e de Pelotas. A Bacia de Pelotas, que se estende desde o Uruguai até Santa Catarina, é a unidade geológica mais recente e que representa uma área de deposição, ou seja, o local para onde vão os materiais, ou sedimentos, gerados a partir da erosão das rochas e dos solos. A planície costeira do Rio Grande do Sul é a porção mais jovem e emersa da Bacia de Pelotas. A evolução e formação da planície costeira foi, e ainda é, controlada por diversos fatores, como clima, ventos, ondas e as variações do nível do mar. O nível do mar já subiu e desceu muitas vezes na história da Terra. Nos períodos de resfriamento, as chamadas glaciações, parte da água do planeta fica congelada sobre os continentes, fazendo o nível do mar descer. Já nos períodos de aquecimento, os chamados interglaciais, parte do gelo derrete, fazendo o nível do mar subir. Na planície costeira do Rio Grande do Sul, 4 dessas subidas do nível do mar deixaram marcas, o chamado registro geológico. O registro gerado está na paisagem em forma de sistemas chamados de laguna-barreira. Os sistemas laguna-barreira são formados por barreiras compostas principalmente por areia, onde se encontram as praias e dunas que separam o oceano de corpos d'água, como lagoas e lagunas. Nesta figura, podemos ver a organização dos 4 sistemas registrados na planície costeira. Como a formação desses sistemas tem uma relação direta com os ciclos de subida e descida do nível do mar, as suas altitudes são controladas por estes níveis. É por isso que o mapa geológico se assemelha tanto ao modelo de altitudes. No passado, há aproximadamente 325 mil anos, a Terra estava mais aquecida e o nível do mar estava mais alto que o atual. As praias se localizavam na borda do Escudo e do Planalto. Desse tempo, temos o primeiro sistema laguna-barreira da planície costeira, o Sistema 1. Um exemplo desse registro é a Coxilha das Lombas, a Barreira, e o Banhado Grande, o antigo corpo lagunar, onde hoje corre o rio Gravataí. Nessa época, a Laguna dos Patos ainda não existia e o Guaíba era um estuário, diretamente conectado com o mar. Um novo período de resfriamento da Terra acumulou a água na forma de gelo sobre os continentes, provocando uma descida do nível do mar de aproximadamente 100 metros, deslocando nossas praias por cerca de 100 quilômetros. Com isso, os rios, como o Jacuí e o Camaquã, também se deslocaram em busca do oceano. Após essa descida, o nível do mar voltou a subir, como consequência de um novo aquecimento do planeta, chegando a atingir 9 metros acima do atual, deslocando as praias e os rios no sentido do continente. De aproximadamente 200 mil anos, temos o registro do chamado Sistema Laguna-Barreira II, representado por extensas barreiras que propiciaram o início da formação da Lagoa Mirim, na época uma laguna, e por algumas barreiras na forma de ilhas, localizadas a leste de onde se formaria a Laguna dos Patos. Então, outro período de glaciação fez o nível do mar descer novamente, deslocando as praias e rios no sentido do oceano. Um novo aquecimento do planeta levou a uma nova elevação do nível do mar, deslocando os ambientes no sentido do continente mais uma vez, formando o chamado Sistema Laguna-Barreira III. Há aproximadamente 120 mil anos, uma extensa barreira possibilitou a formação da Laguna dos Patos. Alguns estudos sugerem a presença de outros canais conectando a Laguna dos Patos com o oceano. Porém, outras pesquisas não encontraram evidências desses canais. Uma discussão científica saudável, que faz parte da construção do conhecimento. E então, um outro resfriamento da Terra fez o nível do mar descer, deslocando as praias e os rios no sentido do oceano. Ao longo dessa grande queda, algumas elevações ocorreram. Uma delas, com aproximadamente 40 mil anos, também deixou registros na planície costeira. Há aproximadamente 18 mil anos, sabe-se que o nível do mar estava em torno de 120 metros abaixo do atual.
e as praias 100 quilômetros mais distantes de onde estão hoje. Finalmente, a última grande elevação do nível do mar deslocou as praias e rios no sentido do continente, formando o último sistema laguna-barreira, o Sistema 4. As praias, lagoas e lagunas atuais são parte desse sistema, que é extremamente dinâmico. Há aproximadamente 6 mil anos, o nível do mar esteve em torno de 2 metros acima do que está hoje no nosso litoral. Isso fez com que lagunas, como eram então a Mirim, Mangueira e Patos, tivessem um nível d'água mais elevado, fazendo seus sedimentos se depositarem em altitudes também mais elevadas. Além disso, várias das lagoas que existem hoje formavam uma só. Entre 6 e 3 mil anos, o nível do mar ficou relativamente elevado, quando começou a cair até chegar próximo da posição atual. Com isso, algumas praias se deslocaram no sentido do oceano. Outras, contudo, continuam se movimentando no sentido do continente. Vale ressaltar que essa queda do nível do mar é a tendência observada na escala dos grandes ciclos. Estudos demonstram uma tendência recente de elevação. Esta tendência impacta toda a dinâmica dos ambientes. Além disso, observamos que a paisagem e os processos dos litorais vêm sendo muito afetados pela ação humana. Como a formação do último sistema laguna-barreira está associada a um nível de mar apenas 2 metros mais elevado que o atual, os sedimentos das lagoas e lagunas geraram terrenos relativamente baixos e planos, os depósitos lagunares. A baixa altitude faz com que estas áreas apresentem os maiores riscos de inundação. Além destes, os terrenos associados aos depósitos de rios, os fluviais, também terão maior risco. Já nas barreiras costeiras, em áreas formadas por antigas dunas, por exemplo, as altitudes são maiores e, portanto, o risco à inundação será menor. Desde o final de abril, grandes quantidades de chuvas ocorreram no Rio Grande do Sul, gerando inundações em diversas bacias hidrográficas. Vários dos principais rios do estado fluem para o Guaíba, que, por sua vez, chega à Laguna dos Patos. Por isso, as inundações que começaram em bacias hidrográficas que estão principalmente na unidade geológica da Bacia Sedimentar do Paraná atingiram a planície costeira. Além disso, áreas da planície costeira relacionadas a outras bacias hidrográficas também foram afetadas. A análise dessas áreas demonstra que até o dia 17 de maio de 2024, a maior parte é de terrenos formados por depósitos fluviais e lagunares, gerados nos últimos 6 mil anos, ou seja, áreas próximas aos rios, lagoas e lagunas atuais. Essas áreas são parte do sistema mais jovem da planície costeira, o Sistema 4. O nível da água subiu tanto que as áreas inundadas conectaram lagoas, criando uma paisagem que lembra o cenário de 6 mil anos atrás, quando o nível do mar estava 2 metros acima do atual. No litoral sul, por exemplo, a área de depósitos lagunares que ocorre no entorno do canal que conecta a Lagoa Mirim à Laguna dos Patos, o Canal de São Gonçalo, foi completamente inundada. No entorno da Laguna dos Patos e da Lagoa do Casamento, a água cobriu praticamente todas as áreas dos depósitos lagunares e fluviais gerados nos últimos 6 mil anos. No litoral norte, o mesmo ocorreu entre a Lagoa dos Quadros e a Lagoa da Itapeva, que há 6 mil anos eram uma só. Ainda que a maior parte das inundações da planície costeira tenha ocorrido sobre terrenos gerados há menos de 6 mil anos, algumas áreas que constam no mapa geológico como mais antigas também foram atingidas. Como exemplo, a inundação observada no encontro do rio Jacuí com o Guaíba, que, de acordo com o mapa geológico, chegou sobre depósitos lagunares gerados quando o nível do mar estava mais elevado, há 120 mil anos. Como vimos, muitas áreas são geologicamente ativas, influenciadas pelas chuvas, ventos e pelas condições do mar. Com o aumento da frequência e intensidade de eventos extremos e em cenários de elevação do nível do mar, é urgente avaliar de forma efetiva o risco e direcionar o tipo de ocupação de cada local. Ainda que mudanças climáticas façam parte da história da Terra, as ações humanas estão gerando impactos evidentes, acelerando processos e degradando ambientes. A nossa presença afeta o planeta e os processos que ocorrem nele nos afetam. Por isso, intervenções devem ser avaliadas com extrema cautela, tendo como base o princípio da precaução.
Outras áreas de risco à inundação, de ocorrência de deslizamentos de terra e de erosão costeira também estão relacionadas à geologia. Por isso, a obtenção de dados mais detalhados, a realização de pesquisas e a valorização de profissionais das geociências devem ser prioridades para que esses conhecimentos existam. Além disso, esses e outros conhecimentos científicos precisam ser considerados e aplicados na gestão da ocupação do território.